Olá, eu sou o Flyer para a educapoker.pt e hoje estou aqui para fazer mais uma análise de base de dados. Desta vez será do nosso jogador Duque de Copas. Ele joga na rede prima, mais concretamente na Unibet. Ele mandou-nos 70 e qualquer coisa mil mãos para nós analisarmos. Fazemos uma análise semelhante à que fizemos para o AJL, que também joga curiosamente na Unibet. Isto são mãos de NL100 na sua grande maioria, pelo que eu estive a ver. E pronto, temos aqui uma amostra razoável. Ganha 5 vezes e meia às 100, apesar do EV dizer 2,5, mas pronto, não está a perder, o que já é bastante bom nos dias que correm. Tem um jogador ganhador, mas que apesar de tudo acha que pode ter falhas a corrigir. E portanto nós hoje vamos, ou eu vou verificar a base de dados e tentar encontrar algumas falhas no jogo dele. E vou começar pelo gráfico geral. Ainda não vou olhar muito para as stats, mas vou começar pelo gráfico geral. Portanto, estas 72 mil mãos, e aqui podemos ver que o gráfico, ou melhor, a linha de non-showdown winnings desce bastante. Não desce muito, mas apesar de tudo ele está a perder quase 6 mil big blinds às 100, quase 6 mil big blinds em 72 mil mãos, e isso retira-lhe bastante dinheiro no seu win rate overall. Podemos ver que ele depende bastante do showdown winnings, ou seja, das mãos boas que ele mostra em showdown, e podemos ver que ele está a ranar um bocadinho melhor. Ou melhor, isto não é bem um bocadinho, isto é bastante até. De 1700 big blinds, ou seja, de 170 bens, ou 17 bens aliás, para quase 4000. Portanto, podemos ver que ele está a ranar bem, e daqui não podemos tirar assim muito mais conclusões. Podemos ver que aqui no início, eu deduzo que aqui no início tenha sido mãos da NL50, ou então ele jogou simplesmente de maneira diferente, ou teve mais jogo, mas houve aqui uma variação diferente do resto do gráfico. A tendência a partir daqui das 18 mil mãos é mais ou menos a mesma, é sempre a subir aqui na verde, mas a vermelha também sempre a descer com o mesmo declive. Já nas primeiras 10, 15 mil mãos, isto foi aqui uma variação. Mas pronto, daqui não podemos tirar grandes conclusões mais. No entanto, eu vou, já como fiz na análise de base de dados do AJL, vou ver aqui um pequeno filtro para começar. E vamos filtrar por mãos em que ele não viu o flop, ou seja, mãos em que ele só flop igual a false. Ok, só flop igual a false. E aqui vamos filtrar para todas as mãos em que não se viram as 3 cartas comunitárias. E pronto, podemos ver menos 5500 big blinds, ou seja, bastante negativo. Não tem grandes variações, isto é bastante constante. Ou seja, nota-se que nota-se que ele tem um jogo que em geral despreza o pré-flop. Ou seja, dá pouco valor a tribets contra jogadores a quem devia estar a fazer tribets porque fazem muito fold a tribet. Desvaloriza também provavelmente os squeezes. E pronto, simplesmente é uma falha, acaba por ser uma falha grave, porque não está a aproveitar situações em que podia estar a não perder dinheiro. Está no fundo a ganhar dinheiro. Portanto, daqui já está. Podemos ver agora com soft flop igual a true. Esperem só um bocadinho. Soft flop igual a true, ou seja, vamos tirar este e pôr soft flop igual a true. E aqui vamos pôr também, sem ir all-in pré-flop. Portanto, o que nós queremos é mãos em que ele viu o flop, mas sem serem all-in, ou seja, assim tiramos um bocado aqueles ases, tiramos os ases e os reis, mãos que vão all-in pré-flop, e para podermos ver as mãos pós-flop. Aqui estão incluídas também mãos em que não houve raise, ou seja, mãos em que ele fez check na big blind, ou que fez complete na small, ou que faz só cola um raise e coisas assim. Aqui podemos ver que isto é um gráfico bastante mais interessante. Não está a ganhar fantasticamente, mas apesar de tudo, a linha vermelha, que é ou esta linha vermelha, aliás, temos duas, mas esta aqui que é do non-showdown winnings, nota-se que está perto de 0. E portanto o jogo dele pós-flop é um jogo bastante sólido, o que me leva mais uma vez a dizer que o erro dele, ou os erros dele mais graves devem estar pré-flop. Daqui podemos ver que a linha dele de winnings é relativamente constante. Aqui nas últimas 1000 mãos deste filtro teve aqui uma alteração.
E portanto, de uma maneira geral, parece-me que ele está a jogar bem pós-flop. Mas já vamos ver isso com mais detalhe depois mais para a frente. Aqui houve uma inversão, houve uma alteração aliás na linha de non-showdown winnings, estava a subir, depois passou a ser mais ou menos even. Pode querer dizer alguma coisa ou não. Ainda assim teve aqui uma swingzinha, pronto, nada especial. Daqui também não podemos tirar também muitas conclusões. Vamos então para um caso mais concreto. O caso em que ele fez raise e houve um call. Exato, podemos começar por aí. Sim, é o mais simples. Portanto, temos que adicionar aqui preflop raise igual a true. Raise e call, ou seja... Espera aí, mas temos que filtrar mais coisas. Ok. Então, vamos com calma. Preflop raise igual a true. Faced 3bet igual a false, ou seja, não houve 3bet. E também não fizemos 3bet, porque senão também incluía ali no preflop raise, também incluía. Ou seja, did 3bet igual a false. E aqui podemos ter acesso às mãos. Exato, aqui vamos ter acesso às mãos que fizemos raise e os adversários fazem call. Isto não interessa a posição, portanto, de uma maneira geral, quando nós fazemos raise e alguém faz call e não há 3bets, não há wins pré-flop. Eu não fiz isso. Mas isso já seria um 3bet, portanto, ok. De uma maneira geral, é isto. Este gráfico é bastante interessante. É normal que isto seja assim. Lanço aqui não é bem um desafio, mas pronto. Uma coisa que eu acho que uma conclusão que se pode facilmente tirar daqui é que este gráfico não tem nada a ver com o gráfico em que nós vimos há bocado do pré-flop. E isto leva-me a dizer que quando nós temos iniciativa, ou seja, no caso em que nós fazemos raise e alguém faz call, é aí que nós temos iniciativa, ou que nós fizemos 3bet e alguém fez call, quando somos nós o agressor pré-flop, o nosso gráfico é sempre melhor do que quando nós não temos iniciativa. E já vamos ver isso nas mãos em que nós fizemos 3bet, em que nós fizemos raise, alguém nos faz 3bet e nós fazemos call. Mais para a frente eu vou mostrar esse gráfico e vão ver que é negativo e que é descendente. Mas aqui podem ver que a linha de non-showdown winnings é ascendente. A linha de showdown winnings também é ascendente e, no geral, isto aponta para o céu. Apontar para o céu é o objetivo que nós queremos para estes gráficos. Significa que estamos a ganhar bem e no fundo é esse o objetivo de jogarmos póquer. Não é para sermos, ou melhor, para a maioria das pessoas não vai ser para sermos uma estrela, é para ganhar dinheiro. Ou seja, aqui podemos ver que ele ganha mais dinheiro por mãos que os adversários foldam, ou seja, em que ele faz raise pré-flop, os adversários fazem call e fazem check fold no flop, do que propriamente mãos em que ele faz raise, os adversários fazem call até ao river e depois ganha com showdown. Portanto, aqui podemos ver que ganhamos menos com showdown winnings do que com non-showdown winnings. Portanto, daqui podemos tirar o valor da iniciativa numa mão. Isto vai ser muito importante para as mãos em que eu vou mostrar algumas mãos em que o Duque de Copas faz call a 3bet e que basicamente desiste da iniciativa. E vamos ver o resultado real dessas mãos e as mãos em que ele faz call para flop a 3bet sem uma razão aparente e portanto desiste da iniciativa, mas ao mesmo tempo também não era uma mão boa e portanto também nunca quereria ter a iniciativa. Mas já vamos ver mais para a frente. Não há nada de normal neste gráfico. Sobe sempre assim com um declive mais ou menos constante. Se tivesse aqui uma variação grande ou estava a ganhar muito e depois de repente desce imenso e depois volta a ganhar muito, aí podia ser indicativo que um indicador de que havia alguma coisa mal. Mas pronto, para já podemos dizer que isto é um bom gráfico, aliás. Eu queria também agora mostrar então as estatísticas gerais, mas para isso vou limpar o filtro. Isto está por posição, ok? Então podemos ver, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Portanto, isto começa na small blind, big, early position, middle, cutoff e o botão. E podemos ver que tu ganhas progressivamente mais de early position para o botão. Claro que na small perdes e na big também. Isto vai ser sempre normal. No entanto, em termos de winnings, ou melhor, de big blinds às 100, eu vou analisar aqui no EV Big Blinds às 100 e posso-te dizer que os valores que tens aqui não são nada maus, na Big Blind e na Small Blind. Na Small Blind o valor habitual para isto vai ser entre menos 10 e menos 15. Na Small Blind está um bocado melhor do que isso, portanto está bastante bom. Não quer dizer que não tenhas falhas na Small Blind, portanto isto podia ser até melhor, mas de uma maneira geral
isto é NL100 e NL50, mas ainda assim, de uma maneira geral, este é um valor bastante bom, e se tiveres entre menos 10 e menos 15 é um valor normal. Para a Big Blind, entre 30 e 35 será o valor normal. Pá, tens 33 negativo, também não é propriamente um valor mau. Depois daqui para a frente temos early position só 7 big blinds, portanto isto é capaz de ser normal porque estamos a jogar muitas mãos sem posição, e apesar de termos iniciativa vamos ter que fazer muitas vezes check fold e perder a iniciativa. E depois, à medida que temos que nos aproximamos do botão, a nossa win rate aumenta, o que é normal. No entanto, entre o cutoff e o botão não temos assim perdão, a win rate não é assim tão maior quanto isso. Devia ser, imagina, 23, 30 ou algo assim. Não há uma relação direta entre uma e a outra, mas devia ser sempre maior no botão do que é no cutoff, e devia ser maior no cutoff do que era em middle position, e por aí adiante. E isto, para mim, tem a ver com o facto de tu jogares mais mãos no botão em termos de three-bet pots, em termos de call a raise o TG, só porque tens posição. Parece-me, ou melhor, eu tenho a certeza, já vi mãos e posso dizer que tu sobrevalorizas a posição quando muitas vezes não tens iniciativa. E a iniciativa é mais importante ainda do que a posição. Os jogadores, na sua maioria, eu conheço muitos a quem acontece isso e a quem aconteceu isso, que começaram a jogar com acesso a fóruns e em que a informação estava toda um bocado espalhada, e tiveram sempre a impressão, porque sempre lhes disseram isso, que o botão valor. E isso é relativamente verdade, no entanto não significa que se possa fazer call com mãos dominadas, com mãos como suited connectors a tribets, para ownar o nosso adversário pós-flop, porque a maior parte das vezes isso não vai acontecer, ou seja, acaba por ser um mito, e portanto aqui eu vejo que a tua win rate está a ser um bocado sacrificada no botão, muito provavelmente pelas mãos que tu estás a fazer call a tribet. E aqui eu posso ver que tens um VPIP de 27%, que é muito maior do que o teu do cutoff, que é 16%. Ou seja, tu tens progressivamente da early position para o botão, tens 12, 14, 16, ou seja, sobe 2% em cada posição, e depois tens aqui um salto de 11% para o botão. Ou seja, estás a fazer muitos calls no botão, ou muitos calls a tribetes no botão, estás a abrir muitas mãos que não abririas noutras posições, e o teu jogo está a ser um bocadinho alterado pelo valor excessivo que tu dás ao botão. Pronto, em termos de pre-flop raise, vejo que aqui na Big Blind estás a fazer muito call, ou seja, estás a fazer, e posso ver aqui, cold call 16%. Tu estás a jogar aqui um jogo bastante passivo na Big Blind, estás a defender muito em call e muito pouco em tribet, mas eu já vou ver isso, de porcentagem de tribet 8%, depois, confere. Depois de resto estás a fazer 12-12, 14-12, isto é relativamente normal, 16-14, tudo normal. E no botão estás a jogar 27-23, também está, em termos de rácio, VPIP pre-flop raise está bastante bom. Depois vamos aqui para o unopen pre-flop raise por posição. Na small blind, nós na Educa Poker aconselhamos a aproximar isto dos 100%. Isto porque os adversários nunca se adaptam de forma eficaz e nunca se adaptam o suficiente. Tens 48% quando só falta... Assim, há pessoas que dizem, mas se eu raisar muito, os meus adversários vão se começar a adaptar e vão fazer mais tribets e vão fazer mais calls. Em teoria isso seria verdade, no entanto a verdade é que nós já experimentamos em centenas de milhares de mãos e chegamos à conclusão que este still success da small blind não se altera